está cheio de página aberta. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Estou feliz de estar mais uma noite na casa do Senhor para louvar o nome do Senhor. Nessa manhã estivemos aqui na escola dominical, aonde o Senhor estava presente. Foi uma bênção hoje pela manhã. Sentimos a presença de Deus. Já no primeiro, quando louvamos o Senhor nos hinos da harpa, a gente ouvia línguas estranhas na nossa igreja e o Senhor se fez presente aqui. E foi uma bênção, irmãos. Quem não veio, perdeu. Foi forte. O Senhor falou poderosamente conosco. Estava falando, o nosso pastor estava falando, que Ele está aqui é um milagre. E é verdade, é um milagre do Senhor. Um pouco antes de vir para o culto, a minha vizinha me chamou ali e falou que o primo dela deu um infarto fulminante e caiu duro. O rapaz, se eu não me engano, ele não tinha 40 anos, irmãos. Então a pergunta é: nós estamos preparados para partir para o Senhor? Aleluia. Muita gente, irmão, muita gente vai deixar de subir por ter uma raiz de amargura no seu coração, por falta de perdão, por falta de amor. Aleluia. Nós precisamos amar mais. Eu tenho falado nessa semana, nós precisamos amar mais uns aos outros, buscarmos ao Senhor, irmãos, estarmos preparados. Ninguém sabe a hora que, como diz o irmão Acácio, que a nossa senha vai ser chamada. Aleluia. Estamos aqui com saúde, felizes, mas a nossa senha pode ser chamada antes do final do culto. Aleluia. Estava ali e mexeu comigo, irmãos, em casa. Estava tomando banho quando soube da notícia. Um rapaz que ele realizou os seus sonhos, era meu cliente. Eu mobilei toda a casa dele. A casa dele ficou uma coisa de cinema, coisa assim, exatamente como ele queria. Pela manhã ele fez um vídeo e postou, ele brincando com seus filhos lá em Camboriú, num sítio. E agora partiu. E muitos têm brincado de ser crente. E eu tenho falado isso porque o Senhor tem me cobrado para falar, para buscarmos mais o Senhor, para levarmos mais as coisas de Deus a sério, para estarmos mais unidos, irmãos. Hoje o pastor estava ministrando aqui, o pastor Adilson ali da Nova Esperança, e ele disse que muitas e muitas vezes as nossas orações não são ouvidas só por um motivo. Aqui nós falamos, vamos orar por uma determinada pessoa, e tem gente que não ora. Temos que estar unidos num só pensamento. Aleluia. Vamos ouvir nossos irmãos convidados para louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, né? Podemos estar na presença de Deus nessa noite aqui, nessa igreja. Como você tem se apresentado diante de Deus nessa noite? Aleluia. Seu culto está perfeito, seu sacrifício está perfeito. Para que o culto seja abençoado, o sacrifício tem que ser perfeito. Aleluia. E sabe qual é o nosso sacrifício? É o nosso entendimento. Aleluia. Para que nós possamos ter um culto cheio do poder de Deus, nós precisamos estar ligados no céu nessa noite. Aleluia. Deus está pronto para
derramar sobre nós as suas bênçãos, mas nós temos que estar receptivos, né? Aleluia, deixe toda a distração de lado, todas as preocupações de lado, aleluia, não se preocupe com a sua casa, como ficou, deixa tudo na mão do Senhor e se liga hoje, nesse momento, nesse culto, no céu, para que o Senhor possa te abençoar. Você vai ver como vai ser diferente, né? Você tem liberdade de adorá-lo, você tem liberdade de glorificá-lo, você tem liberdade de dar glórias a Deus, de falar língua estranha, porque esse é um culto para um Deus vivo, né? Um Deus que está pronto para nos abençoar. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por Deus ter dado para nós aí essa oportunidade, né, de estar louvando a Deus mais uma vez aqui na congregação Canaã, Monte Sião, perdão, aonde Deus tem operado maravilhas aqui. A gente fica sabendo de cultos abençoados aqui, que a gente conversa sempre ali com o Acácio de manhã, né, vem ali pegar um leitinho, e a gente fala que Deus tem operado maravilhas aqui, e Deus tem recebido os cultos daqui, né, e a gente sabe que a dificuldade hoje em dia de vir no culto no inverno, né? Uma época é a pandemia, depois é o inverno, né? E o crente vive de estação, né? Amém? Mas não esqueça de vir na igreja, né? Em todo tempo esteja alva a tua veste. Tem tempo para tudo. Tempo para abraçar, tempo para não abraçar. Como escreveu já o Salomão, já previa a pandemia lá naquela época. Tempo de abraçar e tempo de não abraçar. E nós chegamos no tempo que nós não podíamos abraçar ninguém. Quem lembra disso aí? Hoje, né, temos a oportunidade de vir adorar a Deus. Vamos cantar um hino então? A conta do perdão. Já que o irmão estava falando do perdão aqui, né? Tem espinhos na estrada, tem salva
Amém? Quantos creem aqui no sangue de Jesus? Amém? A gente que já foi crente, a gente sempre aprendia a mãe dizer, quando tu vem na pública, né, Moisés? Crê no sangue de Jesus. A gente aprendia isso na escola dominical, né? Quando apurar, meu filho, crê no sangue de Jesus. E a gente vai cantar o hino aqui do Mineiro e Mineirinho, que a semana passada eles faleceram, né? Um deles estiveram aqui. Macássio? Tivemos que mandar para ele de cantar para o pregador, senão ele estava até aqui até agora, né? Deus recolheu o Mineirinho, né? O mais branquinho. Ele deu uma doençazinha lá e não suportou. E a gente vai cantar o hino deles, então. Com o sangue de Jesus, Satanás não pode. Glorifique ao Senhor, irmãos. Glorifique. Aleluia. Nós devemos prestar nosso culto ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente não vem para assistir o culto, a gente vem para prestar um culto ao Senhor Jesus, porque Ele é merecedor. Aleluia. Domingo passado estava aqui na ausência do pastor. O Espírito Santo estava me fazendo lembrar da onde o Senhor me tirou, aonde o Senhor me colocou. E estava vendo como o Senhor é bom, como a misericórdia do Senhor é bom. E o pastor Alfredo Santana, ele me conheceu antes de ser crente, e ele disse assim para mim, irmão, uma vez, que ele olhou para mim e disse: nem Deus dá jeito nesse daí. E aquilo marcou para mim, porque muitas vezes a gente olha uma pessoa na rua e não dá nada para ela, mas o Senhor Jesus, quando Ele vem, Ele olha, eu vou mostrar. Então, aquele que muitas vezes a gente olha e despreza, o Senhor pega, transforma e coloca aqui. E muitas vezes a gente não quer fazer algo para o Senhor, e o Senhor vai pegar aquela pessoa lá de fora e vai colocar aqui para fazer a obra do Senhor. Vamos ouvir uma palavra para o nosso irmão, se o nome do Senhor. Chega aqui, irmão José, faz uma palavra para a igreja aqui.
Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Nessa irmãos, eu estou aguardando a saída a qualquer momento. Para onde, irmão? Vamos para aquela cidade que a igreja está esperando aqui nos céus. Quero agradecer aqui os irmãos, pastor Osni, esse casal, uma Janete, que nos trouxe essa noite aqui para nós prestarmos a bênção de Deus para cada um de nós. Como uma leitura feita nessa noite, né? Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Amém. Aleluia. Mas que Deus possa nos Glória a ajudar, Deus. que Deus possa nos, cada vez mais, ajudar firme na presença Aleluia. de Deus. Não Aleluia. esperando de homem, porque homem não dá salvação para ninguém. É, Deus. Quando nós dobramos o joelho, Aleluia. nós temos a nossa confiança nele, e ele nos dá a salvação e a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós vimos que as necessidades, pastores, irmãos, presbíteros, diáconos, que saem, irmãos, de oração, nós temos que orar para expulsar esse espírito de enfermidade que está assolando a igreja. Aleluia. Eu gosto muito da oração pela madrugada, que está escrito na palavra de Deus: quem de madrugada me busca, me acha. Que Deus abençoe os irmãos, vamos ficar firme em Jesus, porque o salmista frisou no Salmo 121 que o nosso socorro vem lá de cima. Não é daqui não, aqui está tudo contaminado. Se nós buscarmos a Deus, nós temos uma solução bem correta diante de Deus. Aleluia. É por isso que Amós capítulo 4 e 12 foi uma resposta bem clara. Prepara-te, homem, para encontrar com o Senhor teu Deus. É uma casa. Que Deus abençoe a Sorozinha, a Janete e essa igreja abençoada. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Sempre orando pela nossa nação, sempre orando pela paz de Israel, sempre orando pelos nossos pastores que estão na frente do trabalho. Porque hoje não é fácil, pastor Osni, dirigir o trabalho, irmão. Aleluia. Mas Deus está no controle de tudo. Ele é a nossa força. Aleluia. Tudo há um tempo determinado por Deus, como frisou Salomão. No capítulo 3 e o versículo 1. Há um tempo determinado, como já foi frisado aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Vamos ficar firme em Jesus. Obrigado, pastor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. É assim mesmo, irmãos. Vamos ficar firmes com o Senhor, preparados para o dia que a gente vai partir. Vamos ouvir mais 2 louvores com os irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fique em espírito de Amém. oração, Aleluia. Glória a buscando Deus. ao Senhor. Aleluia, No Jesus. segundo hino, vamos fazer o trabalho da oferta, irmãos. Amém. Grande Deus, maravilhoso Pai. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar então. Contratino, ele não aprendeu que quando ele é contratado não pode sair do ambiente, né? É bom estar aqui, né, irmãos? Na casa do Senhor é um lugar de alegria, de felicidade, né? Agradecemos o pastor Osni, como ele está falando, né? Nós estivemos ali no estaleirinho com ele. Ele é um alemãozão assim, meio, né, fechadão, mas tem um coração assim que tamanho dessa igreja, né? Muito querido, né? E faz um bom trabalho para Deus por onde passa. E os irmãos, que aproveitem, né, o tempo que o pastor Osni estiver aqui. Aleluia, porque é Deus quem coloca, sabe? É Deus quem coloca. Aleluia, não é homem, o homem trabalha, mas é pela orientação do Espírito Santo, né? E cabe à igreja de Deus orar pelo seu obreiro, ter em grande estima os que presidem sobre vós. É o que a Bíblia diz, orando sempre, né?
Porque ele tem que dar conta da sua alma, né? Da minha alma, o pastor tem que prestar conta diante de Deus. Então nós temos que orar para que essa conta prestada lá seja uma conta boa, né? Porque tem gente que diz assim, mas se eu pecar o pastor é culpado. Não, ele vai prestar conta do que você fez. Ele vai chegar lá e vai dizer, olha, o fulano de tal, Jesus, eu cuidei dele, mas ele foi rebelde. Aqui é a conta dele. O fulano, o outro, esse aqui me ajudou muito. Prestar conta, a gente diz assim, prestar conta, chega lá e dá desculpa porque não foi um bom crente. Não, quem tem a responsabilidade de ser um bom crente somos nós. Nós temos a responsabilidade de servir a Deus porque nós conhecemos a palavra. Mas cabe ao pastor zelar por nós, né? Nos conduzir. Não sei porque estou falando isso aqui, mas o Espírito Santo está me dando essa palavra nesse instante, né? Para que nós possamos e ter grande estima. Infelizmente, irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão desprezando os pastores, os cargos, né? Tanto nome feio que é chamado nessas internet, mesmo quando diz ali em Camburu, né? Nesses aparelhos aí é falado tanta besteira de pastor e não se esquecendo eles que às vezes um que faz alguma coisa errada e coloca tudo no mesmo balaio e fica maltratando, difamando, falando mal, mas o crente não é assim. Jesus disse assim, entre vós não será assim, porque aquele que quer ser maior seja o menor, aquele que quer ser servido, esse que sirva. Assim como eu lavei os pés de vocês, eu quero que vocês lavem os pés uns dos outros, porque no reino de Deus não tem maior e menor, mas tem aquele que serve. Então vamos continuar servindo a Jesus. Amém, irmão? Só. Hoje o violão de Claudalina arrebentou a corda, e além de arrebentar a corda, estragou o que puxa a corda, daí não deu para arrumar aqui, né? Então, irmão, obrigado, irmão, tem emprestado aqui para nós, tá bom? Mas vai ficar com o dedo assado, porque o violão dele é de nylon, esse aqui, ele falou mal de mim daqui a pouco, né? Esse aqui é de corda de aço, eu vou me brincadeira aqui. Aleluia. Velocímetro da vida, vamos lá. Senhor meu Deus, eu pude analisar que minha vida é igual a um velocímetro que vai marcar
Maravilhoso é o Senhor Deus. Bem, vamos cantar então, gente. O hino que tem por título, quem são aqueles? Às vezes eu fico perguntando, né? Será que hoje nós fizemos uma diferença na rua? Lá vai um homem de Deus? Como a mulher falou lá, o profeta Eliseu? Né? Quem são aqueles que estão caminhando de veste branca? Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós temos o nosso culto de missão. Culto da família com participação da missão, irmãos. E nós pegamos o costume de contribuirmos para a missão. Temos o nosso carnezinho de missão e a gente tem contribuído muito para a missão. Mas missão não é só isso, irmãos. Missão é nós levarmos a palavra do Senhor aonde quer que nós andemos. Os irmãos falam aqui que as pessoas têm que olhar para nós e dizer: lá vai o nome de Deus, lá vai a mulher de Deus. Isso é missão, irmãos. Que as pessoas lá do mundo possam olhar para nós e ver Jesus Cristo em nós. Aleluia. Vamos ouvir uma palavra do presbítero irmão Lauri. E depois vamos ouvir mais um louvor para os irmãos e sairmos passando para a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paixão, irmãos. Amém. A bênção de Deus, né?
a gente está na casa do Senhor. Por essa semana que eu tive no trabalho, eu estive ausente, mas a gente continua buscando a Deus, orando ao Senhor, e em todo tempo, que me diz a palavra, que nunca falta óleo sobre a sua cabeça. Eu tenho visto que o primeiro hino que os irmãos têm cantado, e o como o Luiz tem falado. Muitas vezes, irmãos, isso acontece dentro da igreja. E a gente às vezes aponta lá fora, diz que lá fora as coisas, às vezes é dentro da igreja que acontece. São divisão de obreiro, divisão de departamento, divisão de liderança. E nós queremos dizer, nós temos que olhar para nossos irmãos e amar como, irmão? Se nós estamos se dividindo dentro da igreja. Os irmãos acabaram de cantar, Senhor, quem são aqueles que de vestes brancas vão andando, vão prosseguindo, mas eu quero ser como eles. Nós vivemos, irmãos, os dias de frieza, irmãos. Os dias de Paulo, que Paulo falou, os dias virão em que não suportarão mais a verdade. Os irmãos acabaram de cantar. Quem são esse povo que vão andando de vestes brancas, com um caminhar suave para o céu? Que nem acabou de dizer, meus irmãos, a caminhada do cristão é de quem caminha para Canaã. Eu não quero falar, porque eu sou bastante falando. E eu sei como eu fico angustiado quando sou convidado para pregar e o tempo começa a voar, a gente vai para o relógio, meu Deus do céu. Mas eu quero dizer uma palavra para ti lá em Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, ó, Paulo dizendo assim, ó, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo homem que dele crê. Amém. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória seja dada a Deus. Deus santo, aleluia. Nome de Jesus. Maravilha de Deus. Nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, aleluia. Deus fiel, aleluia. Amém? Eu ia tocar outro com a viola, mas a gaita tá boa hoje aqui. Tem dia que ela fica meio afanha, mas hoje ela tá boa. O som dos irmãos tá muito bom. Parabéns aí para quem instalou o som aqui, né? Tá muito bom. Pendurado no madeiro, a gente vai cantar. Hoje, quem se lembra daquela época que os irmãos pregavam a mensagem de Jesus, né? Jesus carregando na cruz, as irmãs choravam. Hoje em dia a gente fala que Jesus morreu na cruz, sofreu, ninguém chora mais, né? Irmãos, o Evangelho é o mesmo. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados, né? O lenço faz parte também do culto, trazer para a igreja. Nossa irmã está com o lencinho ali, ó. O lenço, a oferta, como é que é, Rosalinho? Tu fala 3 coisas? 4 coisas? A Bíblia, a harpa, o lenço e a oferta. Não pode esquecer, são 4 coisas. Quem é assembleiano raiz sabe disso, né? Aleluia. Quem é assembleiano raiz sabe disso. Olha, não tem para a igreja sem a Bíblia, sem a harpa, sem o lenço e sem a oferta. Por quê? Você pode ser pego de surpresa, o Espírito Santo sacudir com a tua vida e você começar a chorar sem parar. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus toma o crente, quase que ele perde controle sobre as suas emoções. Ele tem que ser bem forte, mas o lencinho está ali para ajudar, né? Aleluia. Não pode esquecer de ofertar na obra do Senhor. Nós irmãos já ofertaram nessa noite culto de missão. Aleluia. A Bíblia e a harpa faz parte da nossa adoração, né? Vamos louvar a Deus. Meu Jesus quisesse assim, ele livrou do cativeiro.
Está ouvindo a palavra do Senhor? Vou dar aqui o presbítero irmão Cássio chegar aqui. Aleluia. Dirigir a Deus mais uma oração e estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar para Deus nos abençoar nesta noite. Está gostoso, maravilhoso, vindo bom, né? Mas vamos orar que Deus vai fazer mais a obra nessa noite aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, Senhor, mais uma vez aqui ainda nesse culto. Pai querido, pedimos a Tua bênção que vem sobre nós ainda, mais ainda a Tua bênção, Pai querido. Dai a Tua graça, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Pai eterno, agora nós pedimos, Senhor, que Tu abençoe o Teu filho, o irmão Claudelino, pastor, que vai usar a Tua palavra, Senhor. Usa ele como sempre Tu tens usado e hoje não é diferente, Pai eterno. Usa ele, Senhor, nas Tuas mãos. É a nossa oração. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. É um texto bem conhecido. É a culta de missão. Aleluia. Tema, né? Tema de missão. Culto é a Deus, mas o tema é missão, né? Assim como tem culto dos jovens, do círculo de oração. Aleluia. Nessa noite é do departamento de missão. Está lá em Mateus 28, capítulo 19 e 20. Bem conhecido. Texto da palavra do Senhor, que nós iremos meditar nessa noite, até o tempo que me foi dado aqui. Não vamos ser imprudentes no horário, né? Porque amanhã os irmãos, cada um já tem que ir para a lida, trabalhar. Ainda é bom chegar mais cedo em casa, né? Jantar o franguinho que sobrou meio-dia, né? A maionese, a farofinha, né? Parece a pizza que sobrou, né, pastor? Parece que a maionese do meio-dia hoje, agora à noite, fica boa, né? Depois fica na geladeira um pouquinho, né? É uma casa. Aleluia. Um pouquinho de capilé, irmão, meu Deus, vai que uma vez. 19, versículo 19, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podem tomar o seu assento, meus queridos irmãos. A palavra de Deus, ela tem primazia no culto, né? Porque a palavra é o que faz, né, nós sermos umas pessoas diferentes, né? A palavra de Deus, ela é como uma lâmpada, né, que ilumina o caminho por onde a gente caminha. Quem aqui já teve um caminho escuro sabe quão importante é ter uma luz, né? Quem aqui já ficou sem energia elétrica, às vezes numa noite de trovoada, que não tem nem lua para iluminar, sabe como é importante ter, nem que seja um foco, né, de lamparina para iluminar ao redor de onde você está, para você não tropeçar em alguma coisa ou bater às vezes com o rosto na parede. Uma luz faz muita diferença. A palavra de Deus na nossa vida espiritual, ela tem um significado bem parecido. Quem tem a palavra de Deus guardada no seu coração, ele não anda em escuridão desse mundo, mas ele tem uma referência, uma luz que ilumina, que esclarece, que clareia o caminho por onde ele anda. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Quem está em Cristo está nele, está na luz. E a palavra de Deus, ela mostra o caminho, porque ela também é como um mapa, né? Quem já foi para outra cidade, que não conhece nenhuma rua para virar à esquerda ou à direita, sabe a importância que tem um GPS, né? Que é o mapa que mais se usa hoje, né? É um mapa digital que está disponível às vezes no celular, no carro. Aqueles que têm um carro mais novo já vem integrado já de fábrica o GPS, e aí quando ele quer ir para uma cidade, ele coloca lá a rua tal, o GPS leva certinho a pessoa lá, porque ele tem um mapa ali integrado. A vida do crente é a mesma coisa. Quem tem a palavra de Deus na sua vida não anda errante.
ele sabe para onde ele vai, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe o seu destino e ele sabe como se conduzir nessa trajetória. Aleluia. Quem não tem a palavra de Deus, ele anda perdido e fica perguntando para os outros: você conhece onde fica a rua tal e tal? Você sabe onde é que fica o porto tal? Você vai para lá e para cá. Por quê? Aí, irmãos, você corre o risco de às vezes ser enganado. Porque é muito, Jesus disse: olha, nos últimos tempos virão muitos em meus nomes dizendo eu sou o Cristo, e muitos seguirão a ele. Sabe quem é que segue essa gente que se diz ser Cristo, mas não é? São as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas aqui tem um povo que é conhecedor da palavra, porque eu sei que os irmãos estudam, estão na escola dominical, tem o pastor que ensina. Então é muito importante você estar com a Bíblia no seu coração como um mapa para te orientar e te guiar, não deixar você estar perdido por essa trajetória da vida que nós vivemos. A palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Você já viu uma fenda grande, uma penha grande, né? Uma pedra enorme, e alguém com um martelinho tuicando ali, você vai vendo que leva tempo, mas ele esmiuça. Como que pode, pastor, um martelinho tão pequenininho esmiuçar uma penha tão grande? É por causa da insistência que isso acontece. Aleluia. Quando o martelo é batido várias vezes, ele vai lascando aquela penha. A palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes o coração do homem é duro como uma pedra, como uma penha. Mas a palavra de Deus, ela vai batendo, ela vai esmiuçando, ela vai tirando uma lasquinha hoje, tirando uma lasquinha depois. E aí acontece como o irmão aqui estava testemunhando, né? Que às vezes a pessoa diz assim: como é que aquele irmão ficou crente? Porque a palavra de Deus, ela atuou na vida dele, foi batendo, e foi esmiuçando, e foi tirando as lascas, até que aquele coração, que era um coração de pedra, se tornou um coração mole, e às vezes se chora, né? Tem gente que era tão duro quando era lá no mundo, não chorava por nada, vem para a igreja e se derrete todo. Eu conheci um irmão lá nos Kardec, ele só pegava o microfone e já começava a chorar. Mas quando ele não era crente, né? Ele era durão. Ele lá não chora por nada, ele não chorava mesmo. Mas quando Jesus pega o coração mais duro que existe, ele se torna um coração mole. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça. A palavra de Deus é tanta coisa, né? A palavra de Deus, ela é água. A palavra de Deus, ela é bússola. A palavra de Deus é alimento. Meu Deus, é isso. Nós ficaríamos aqui a noite toda falando. Por isso que nessa noite nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Não vamos aqui falar de projeto político, não vamos falar aqui de campanha do quilo, não vamos falar aqui de orientação sobre isso, sobre aquilo, de como ser assim, de como se sentar, de como comer, de como se levantar. Não, a palavra aqui nessa noite é a palavra de Deus. Ela vem para o nosso coração para nós sairmos daqui mais entendidos, mais sábios. Aleluia. Saímos daqui para não errar. Não, eu estou aqui para ensinar os irmãos, porque eu também estou aprendendo e eu também me alimento quando eu aqui falo, porque a palavra não é minha, a palavra de Deus. Eu apenas aqui sou um instrumento para transmitir para os irmãos aquilo que já foi escrito, que já está aqui abalizado, que já foi colocado nessas letras. Mas nós aqui nessa noite, nós vamos compartilhar desse pão, desse alimento, nesse culto de missão, para que nós possamos entender um pouquinho como ser um bom missionário, mesmo nós estando no lugar onde nós estamos. Amém? Aleluia. Porque dá para ser missionário onde você está. Na realidade, o missionário, ele é missionário onde ele coloca o seu pé, né? Aonde ele anda, a Bíblia diz, é andando e chorando. Não é sentado na cadeira da sua casa, no seu sofá, às vezes com um celularzinho na mão e fazendo uma live, fazendo isso também pode contribuir. Na época da pandemia isso foi muito importante, mas você tem mais produção quando você sai da sua vida e você começa a caminhar. Tem um hino na árvore que diz que à beira da estrada estão muitos sem salvação. Aleluia. E nós, para podermos alcançar essas pessoas, nós temos que sair nas ruas caminhando. Às vezes você está em casa sem fazer nada, faça uma experiência. Saia andando pela estrada, mesmo onde você mora.
E saia com um espírito evangelístico, de observar o que as pessoas estão procurando, o que elas estão fazendo, como elas estão se comportando. Se você sair com o seu coração de evangelista, de missionário, não um coração acusador, julgador, coração de juiz, não. Um coração missionário, um coração que vai falar de Jesus, que vai falar do seu amor, aleluia, que vai falar daquilo que foi o maior presente de Deus para a humanidade, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você vai notar como tem pessoas que precisam ouvir uma palavra de salvação. Você não vai precisar andar muito não, aleluia. Você não vai precisar andar muito não. Você começa a observar o seu emprego com as pessoas com quem você trabalha. Você começa a usar um comportamento de missionário, como você vai perceber que as pessoas precisam ouvir uma palavra de amor. Aleluia. E o crente tem essa missão. O crente salvo em Cristo Jesus tem essa responsabilidade de falar do amor de Deus. Eu já estive aqui nessa congregação pregando com os irmãos, no culto de missão, já estive aqui em outros cultos, e eu sempre falo para os irmãos, aleluia, não tem como ser um missionário falando mal do Evangelho, não tem como vender um produto criticando ele. Como é que você se vende um queijo, você faz um queijo na sua casa, como é que você vai vender esse queijo? Você vai chegar diante das pessoas e dizer, quer comprar o meu queijo? Aí a primeira coisa que a pessoa vai dizer, mas ele é bom, ele é azedinho, como é que é? Aí se você disser, não presta, é duro, é amargo, isso aqui não vale nada, comi um pedaço, tive um problema no intestino, você acha que a pessoa vai comprar, irmão? Não vai comprar. Não que eu esteja dizendo aqui que o Evangelho é uma mercadoria para ser vendida, mas Jesus disse assim, vós sois minhas testemunhas. Aleluia! Vocês vão falar do que eu fiz. E como eu agi, eu quero que vocês ajam da mesma maneira. E como Jesus agiu, irmãos, quando Jesus olhava para as pessoas, ele não acusava, ele não mostrava nada para aquelas pessoas de diferente, mas ele esperava a pessoa chegar até ele, e ele dizia, perdoados estão os teus pecados, minha filha, perdoado está as tuas falhas. O que aconteceu? Senhor, as pessoas estão me acusando, mas onde estão os teus acusadores? Não sei. Vai em paz, volte para a tua casa e não peques mais, procure o sacerdote. Em outra situação ele dizia, vai, lava-te no tanque. Em outra situação ele disse, olha, vai e apresenta a tua oferta, porque Jesus cumpria a lei, mas a primazia na sua mensagem era dizer para aquela pessoa que tinha solução para o seu problema, e ele estava ali para dizer para elas, para abraçá-la, para dizer, olha, eu amo a todos vocês, o Filho do Homem veio para entregar a sua vida por todos aqueles que estão nesse mundo precisando. O Filho do Homem não veio para os que estão sãos, mas é assim como o médico ele está para os doentes, assim Jesus está para aquele que é pecador, aquele que precisa de Jesus. Ele é a pessoa certa para você anunciar e falar. Aleluia. As pessoas hoje estão procurando alguma coisa. A humanidade, ela vive em procura de algo. Existem perguntas para as pessoas que é natural, né? Pessoas querem saber de onde vieram, quem são e para onde vão. Isso é antigo. As pessoas querem saber por que existem. Por que nós existimos? Qual o motivo? Qual o objetivo de eu viver? Quem fez aqui a primeira comunhão na Igreja Católica já sabe que o padre ensinava, né? E dizia, para que vivemos na terra? Vivemos na terra para salvar a nossa alma. Fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Não é assim? Diz lá que o padre ensina. E nós já quem fez a primeira comunhão na Igreja Católica sabe que é isso. Todo ser humano que é cristão sabe disso. Que nós vivemos nessa terra para salvar a nossa alma. Porque se nós não buscarmos a salvação da nossa alma, o pecado que nós cometemos lá no passado vai nos destruir. Nós iremos para a perdição sem Deus. Por culpa de quem? Por culpa de Deus, por culpa do diabo, por culpa das... Não, por culpa nossa. Nós escolhemos isso. Nós fizemos uma escolha quando Deus nos criou perfeito.
Deus nos criou com perfeição e nos deu um lugar para morar. Deus nos deu um paraíso para nós habitar, mas nós resolvemos desobedecer. Por conta da desobediência, o homem se tornou pecador. Mas Deus, por causa do seu amor, Ele mandou o seu Filho para que pudesse pagar esse preço pela nossa desobediência. E Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou os nossos pecados sobre si, Ele carregou na cruz do Calvário toda a nossa dívida. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses que Ele cravou na cruz o nosso pecado, a nossa dívida está lá cravada. Nós não devemos nada para Deus, porque Jesus pagou os nossos pecados. Mas precisamos aceitar, precisamos tomar uma decisão, está na nossa escolha servi-lo ou não. Então essa pergunta que permeia a humanidade, que a humanidade procura, quer saber de onde veio, para que existe e para onde vai. Para onde vai então, meus irmãos, é uma dificuldade até para os crentes. Porque tem crente que não acredita que Jesus vai arrebatar a igreja, que vai para o céu. Tem crente dentro da igreja, irmãos, que acha que não vai existir arrebatamento. E quando morrer vai se terminar tudo. Tem crente dentro da igreja que não acredita na ressurreição dos mortos. E isso é um problema sério. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que se nós não cremos que Jesus morreu e ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã o nosso tempo na igreja, é inútil nós cantarmos, nós caminharmos nessa fé, se nós não acreditarmos na ressurreição e no arrebatamento da igreja, pastor Osdir. Como que pode um crente que é salvo, redimido pelo sangue de Jesus, não esperar a volta de Jesus, achar que quando morrer tudo se acaba? Não existe arrebatamento, essas coisas não existem. O que acontece é que o homem vive e faz o bem, e pelo bem ele vive bem, e não o céu, o inferno é aqui nele, e enfim, faz essa confusão. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que não foi assim que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou o seguinte: ide anunciai o Evangelho, como foi falado aqui nessa noite, a todas as criaturas. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Existe um julgamento depois dessa vida. Jesus nos ensina que quando morrermos, nós teremos que prestar conta da nossa vida nessa terra. E se nós morrermos em Cristo, nós aguardaremos o arrebatamento da igreja para sermos junto com os que estiverem vivos nessa terra e morar com o Senhor. Mas aquele que morre sem Cristo, ele vai ficar no pó da terra até se passarem as bodas do Cordeiro, até se passarem o milênio em que a igreja estará governando com Cristo na terra. Quando chegar no final desse tempo, lá no final de todas as coisas, no julgamento do trono branco, haverá a ressurreição dessas pessoas que morreram sem Cristo, e elas então chegarão diante do grande juiz, que nesse tempo será o próprio Jesus Cristo, que irá julgar essas pessoas e vai dizer para elas: olha, vocês tiveram a oportunidade de me aceitar, mas vocês não quiseram. Ah, mas Jesus, quando foi que tu pregaste para nós nunca escutamos a tua palavra. Sim, lá na Dona Lili, lá em Balneário Camboriú tinha uma igreja, lá tinha um povo, lá tinha pastor, lá tinha irmãos. Muitas vezes eles passaram pela rua anunciando, mas você fechou a porta da sua casa, você fechou o seu ouvido, você preferiu fazer outra coisa, e na tua frente, naquele momento, vai aparecer tudo aquilo que você teve de oportunidade e desperdiçou. Por isso eu te digo, o que você faz nessa vida é o que vai dizer para você o que você vai ser na eternidade. A eternidade existe, mas existe um presente de Deus para nós, é estarmos com Cristo todos os dias com Ele nessa terra e até a consumação dos séculos. Jesus vai estar conosco. Glória a Deus. Estou falando alguma besteira? Não, pastor, né? Não é verdade isso? Não é Bíblia? Aleluia! Mas as pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, porque parece fantasia. As pessoas querem tocar as coisas, querem ver, eles querem se apegar em alguma coisa material.
Mas aquele que aceita esta fé, ele tem que crer na cruz, pela fé, visualizando ela no passado. Lá no Calvário, quando Jesus morreu. O primeiro culto que Jesus se manifestou para os discípulos, o Tomé não estava presente. Os irmãos conhecem a história, né? Primeiro culto, domingo à noite, Jesus apareceu para os discípulos, depois da ressurreição, e estavam os discípulos dentro de uma sala, Jesus apareceu, e eles se assustaram, e ele disse: sou eu, Pai, seja convosco. Tomé não estava. Eles avisaram Tomé. O Tomé disse assim: eu não acredito nisso. Jesus? O Jesus que eu... Ele esteve conosco? Não esteve, não. Ele esteve, Tomé. No próximo domingo, no outro culto, Tomé estava presente. Jesus novamente entra na sala e diz: Pai, seja convosco. Tomé acredita que estava lá no fundão. Ela observou, curioso, crítico. Jesus chamou Tomé: vem cá. Aleluia. Tu não falou para Pedro, para João, que tu queria ver as marcas na minha mão e não bastava ver, tu precisava colocar o teu dedo? Coloca aqui está. Coloca, Tomé. Olha aqui meus pés perfurados. Aqui está minha mão furada, Tomé. Ele se prostrou de joelho, irmãos, e disse: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse para ele: Tomé, bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Então você, meu irmão, nessa noite, você é muito bem-aventurado. Eu não digo que você é bem-aventurado, não. Eu digo que você é muito bem-aventurado. Porque você está aqui na igreja, sentado, bem bonitinho, vestido, adorando um Deus que fisicamente você não vê. Aleluia! Você não vê Ele com as mãos furadas, não vê fisicamente com seus olhos carnais. Mas pela fé, você observa Jesus com as mãos estendidas no mar da Galileia. Pela fé você vê Jesus com as mãos estendidas, curando os enfermos. Pela fé você vê Jesus sentado no monte da bem-aventurança, falando para os seus discípulos, para aqueles que estavam ali escutando: bem-aventurados sois vós. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Nós estaremos para sempre com o Senhor, porque isso é uma promessa. Aleluia. As horas se passam muito rápido. E eu quero falar aqui para os irmãos dos segredos de termos êxito na obra missionária. E não existe milagre nisso, não existe cálculo matemático, nem fórmula difícil de compreender para obter êxito na obra missionária. Qual que é, pastor? É fazer ela dentro da direção do Espírito Santo. Ser um missionário sem Jesus não tem como. Você pode ser um bom vendedor, você pode ser um bom comerciante, você pode ser um bom empresário, tudo isso com a sua inteligência, com o que você aprendeu na universidade. Você pode desenvolver bem a sua profissão, você pode ser um bom engenheiro, você pode tudo isso, você pode até não precisar de Jesus. Mas para você ser um bom missionário, você precisa ter Jesus na tua vida. Não adianta você só sair falando que Jesus é bom. Você tem que experimentar a bondade de Jesus. Não adianta só você sair dizendo que Jesus perdoa. Você tem que sentir o perdão dele na tua vida. Não adianta você sair por aí dizendo que Jesus salva. Você precisa ter certeza da tua salvação. Não adianta só dizer que Jesus cura. Você precisa colocar diante dele as tuas enfermidades, e assim você também ser curado para dizer: Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus me perdoou, e assim como ele me perdoou, ele perdoa aqui também. Um missionário com experiência, irmãos, é um missionário com êxito na obra. E nós olhamos isso no livro de Atos. Lá em São João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim: olha, vocês são os ramos, eu sou a videira. Né? Vocês precisam estar em mim. Porque sem mim, nada podem fazer. Os discípulos um dia saíram de 2 em 2. Jesus mandou: vão
e cure os enfermos, expulse demônios, faça tudo isso. Os discípulos foram. E eles foram por onde eles passavam, pastor, eles iam curando e expulsando demônios. E eles voltaram alegres. Voltaram para Jesus. Jesus, olha que coisa maravilhosa. Em teu nome os espíritos malignos, eles obedecem. Em teu nome os espíritos malignos obedecem e eles saem das pessoas possessas. E eles ficaram maravilhados com aquilo. E Jesus disse, olha, não se maravilheis com isso, antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Mas eu digo um segredo para vocês. Vocês farão obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Aleluia. Nós temos, irmãos, em nossa vida, sobre nós, autoridades do céu. Irmã, você tem na sua vida a autoridade do céu. Você tem autoridade para expulsar demônios. Você tem autoridade para curar enfermos. Você tem autoridade para pegar em coisas mortíferas e não fazer dano nenhum. Esse poder está sobre a igreja, está sobre nós, e é para esse tempo que nós estamos vivendo. Quando alguém chegar perto de você com espírito maligno, repreenda em nome de Jesus. Quando alguém chegar reclamando de uma enfermidade, peça para a pessoa dobrar o joelho e ore por ela e diga assim, em nome de Jesus. Aleluia. Seja curado. Quando Pedro chegou na casa de Enéas estava doente. Está lá em Atos capítulo 7. Pedro diz assim, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Não é eu. Aleluia. Jesus Cristo te dá saúde. E o Enéas foi curado. Tinha uma menina morta. Ele chegou lá em nome de Jesus. Levanta-te, menina. E a menina levantou. Amém. Quando eles subiram ao templo, irmãos, para fazer a oração, tinha um paralítico sentado na porta formosa. O paralítico olhou para Pedro e João, esperando que eles iam dar uma esmola. E Pedro e João olhou para o paralítico e disse, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Essa palavra que Jesus disse aqui para os discípulos, no versículo de número 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele termina a frase dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias. Você já parou para pensar na importância dessa mensagem, dessa palavra, dessa promessa? No acaso você já parou para pensar nessa promessa de Jesus de Ele estar conosco todos os dias? E não é só quando nós queremos, é direto. Não é só quando estamos acordados, é quando nós estamos existindo. Quando nós caminhamos, Ele caminha conosco. Jesus apareceu ressuscitado para os discípulos depois da ressurreição inúmeras vezes. Os discípulos tinham às vezes a mesma dúvida que nós temos. Jesus morreu, ressuscitou, e agora? O que vai acontecer? Quem que vai nos ajudar? De repente Jesus aparece para eles. Apareceu para Maria, apareceu para Pedro, apareceu para os 11 discípulos, apareceu para os 2 discípulos do caminho de Emaús. Jesus apareceu para Paulo quando ele estava no caminho de Damasco. E Ele está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos ensinando a guardar tudo que Ele tem mandado, a fazermos a sua obra conforme Ele nos tem ensinado. Aleluia! Não está em nós, irmãos, o poder de convencer alguém. Não está em nós. Nós não temos o poder de convencer ninguém a aceitar Jesus. Quem convence é a palavra. Quem convence é o Espírito. Agora, nós temos a obrigação de pregar. Como diz a palavra de Deus, como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia! E como pregarão se não forem enviados? Para crer é preciso ouvir, mas como ouvirão se não houver pregação?
Como que alguém vai ouvir falar de Jesus, da bondade dele, se nós não abrirmos a nossa boca? Como? Se nós recebermos alguma coisa e ficarmos só para nós, como? Como que o Evangelho vai se dissipar entre as pessoas se nós não anunciarmos o Evangelho? E anunciarmos o Evangelho de Jesus como ele é. Não esse Evangelho fantasioso, de prosperidade, de casa no céu, disso e daquilo, não. O Evangelho como ele é. Na sua integridade. Aleluia. Na sua essência. Mostrando o que é certo e o que é errado. Às vezes a pessoa vai dizer para você, isso aí é história. Mas quando ele for para casa, aquilo que você falou vai ficar martelando na sua mente. Porque o Espírito Santo vai convencer o seu coração. Talvez você diga assim, eu tenho falado de Jesus tanto, mas as pessoas não escutam, parece que não ouvem, parece que não ligam, parece que não estão interessados. Não pense assim, pense naquilo que você está fazendo. E aquilo que você tem como missão para exercitar nesse tempo do fim, faça isso com dedicação. Não faça com desprezo. Não faça como que por obrigação. Não faça como que, não tem mais nada para fazer. Não. Faça com zelo. Faça com dedicação. Porque os discípulos mostraram isso para nós no livro de Atos. Eles saíram anunciando, irmãos, com tanta ousadia, diz a Bíblia. Os discípulos chegaram em Antioquia, a Bíblia diz, com tanta ousadia falando de Jesus. E ousadia mesmo é interrompendo mesmo. Não é ser mal educado, mas é ser ousado. É não ter medo de falar nem para A nem para B. Sabe o que é isso? Tinha um guarda na beira da estrada lá, guardando com a sua lança, com a sua espada. O missionário não tinha medo daquele soldado. Ele chegava e dizia, olha, eu aceitei Jesus Cristo Nazareno e a minha vida mudou. Ele passava aí adiante e tinha um cobrador de impostos lá, ele não tinha medo de chegar e dizer, não, Jesus Cristo, a ousadia do Evangelho, ela transporta barreiras, ela tira entraves, porque Jesus vai abrindo o caminho, Ele está conosco, Ele está todos os dias com nós do nosso lado, nós não estamos sozinhos. Ele diz, vocês podem ir, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto ainda Jesus não veio, enquanto a igreja está nessa terra, nós precisamos anunciar o Evangelho dele a tempo e fora de tempo, porque essa é a nossa missão. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Peço os irmãos para se colocarem em pé nesse instante. O tempo de maior urgência de pregação do Evangelho é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Não é o tempo que vai vir e não é o que passou. É o que nós estamos vivendo. Mas tem tanta igreja, pastor, tem tanto programa de televisão, tem tanto programa de rádio, tem tanta gente falando disso, falando daquilo. Por que eu tenho que falar? Porque aquela alma que está para você, é para você. Aleluia. Quem sabe a palavra que precisa ser falada para o Espírito Santo convencer aquela pessoa tem que sair da tua boca. E você não pode ter medo, você não pode ter ficar preocupado com o resultado. Não se preocupe com o resultado. Lança teu pão sobre as águas. Vá falando de Jesus. Fala dele, irmãos. Fala de Cristo. Não fala de igreja. Não fala de placa de igreja. Não fala de pastor fulano, de ciclano, de ministério tal e tal. Você viu como o apóstolo fulano tal. Você viu como... Não faça isso. Isso é marketing diferente do que Jesus nos falou. Mas anunciai a Cristo.
Os discípulos tinham êxito no seu trabalho porque eles anunciavam a Cristo. E por onde eles passavam, o Evangelho ia sendo anunciado. Os paralíticos iam andando, os surdos ouviam, os mudos falavam, porque eles estavam falando de Cristo. E você tem esse mesmo poder, essa mesma autoridade. Vamos orar nesse instante. Você coloca a mão no seu coração nesse momento e nós vamos orar. O pastor está me orientando aqui, me lembrando. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador nessa noite, tem alguém que ouviu a pregação da palavra e quem sabe você ainda não se decidiu por Cristo, nessa noite tem a oportunidade. Tem alguém que quer levantar a sua mão, ou vir até aqui à frente, receber a oração da igreja? Nós queremos orar por você. Aleluia, para você fazer parte desse povo que vai morar no céu. Ah, pastor, o que vai acontecer comigo? Vai haver uma mudança? Eu vou me transformar num corpo diferente que vai acontecer aqui? Não, não vai acontecer nada disso. Você vai ter os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida, e você vai começar numa nova direção. Aleluia! Se você pecava, não vai pecar mais. Porque Jesus vai perdoar o teu pecado e a partir desse instante você está livre do domínio do pecado. Ah, mas pastor, mas eu estou no meu corpo, sou humano, eu posso pecar? Pode, mas nós temos um advogado que intercede por nós. O pecado já não nos domina mais, ele está presente porque nós ainda estamos nesse mundo, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se tem alguém aqui que quer Jesus nessa noite, levanta sua mão. Não tem? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti nesse instante, Te agradecemos por esse momento maravilhoso, Senhor, pelos hinos que aqui foram cantados, pelas palavras que aqui foram faladas, Senhor, nessa noite, nesse culto que Tu preparou para nós. Nós ouvimos a Tua voz falando conosco nesse dia, Pai, e nós estamos com a mão no nosso coração, para que Tu nos ajude, Senhor, a sermos missionários autênticos, a sermos melhores cristãos, a falarmos de Ti por onde quer que formos, Senhor, falarmos através das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa voz, da nossa fala, Senhor, do nosso entendimento, por onde nós formos, que o Teu Evangelho seja anunciado com ousadia através da nossa vida. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.